espiritual, profundo conhecedor das letras das Sagradas Escrituras, e eu quero agradecer a Deus em nome da congregação anciana, a pastoria, pelo seu trabalho, pela sua cooperação. E eu já disse lá na sede, na terça-feira passada, e Deus colocou no meu coração assim um modo de trabalhar, fazendo alternâncias ao final do ano. Isso é muito relativo, não é com todos, mas uma hora acontece com todos. E esse trabalho visa promover integração, formação de novos líderes e o desenvolvimento da obra do Senhor. Não tem nada a ver com o que às vezes eu ou você podemos pensar. Por que eu fui substituído, essa palavra, talvez não seja essa palavra, por que eu fui tirado da liderança, da direção da congregação? Não fique se perguntando isso. Esse é um trabalho que nós fazemos dentro de um alinhamento ministerial, dentro de um alinhamento espiritual. Eu levo o mês de novembro e dezembro orando a Deus. Quando fina outubro eu começo a orar. Pela minha experiência pastoral, quando fina outubro eu começo a orar. Senhor, quem são os homens no novo ano, para a nova liderança? Aí eu vou fazer essas alternâncias, tiro daqui, levo para ali, trago outro dali, trago para cá, para perto de mim, para ajustar, para balancear, para organizar o trabalho. Mas eu sempre peço a direção de Deus. Por quê? Eu, como bom assembleiano, bom no sentido, bom é Deus, né? Eu digo como assembleiano nato, nasci na Assembleia de Deus, eu aprendi na Assembleia de Deus e vivo até hoje na Assembleia de Deus, e através da CGADB e da CIADEMA, do Ministério Local, eu tenho aprendido que o chamado à liderança não é algo natural, não é algo do homem, não é algo terreno, é algo espiritual, é algo divino, é algo que vem do céu. Cabe a Deus chamar as pessoas para o trabalho da grande comissão. Cabe à igreja respaldar, reconhecer as lideranças que estão no meio dela. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, onde ele enfrentou uma tremenda situação dificílima, mas ele, na sua primeira carta, no capítulo 1, ele diz assim: que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros de Deus, porque cabe à igreja reconhecer. Agora, cabe também ao ministério local, pastor da igreja e todos os que trabalham com ele, comissionar, tá? Apoiar, separar a igreja de dentro da igreja, homens e mulheres, para fazer a obra de Deus. Foi isso que aconteceu quando a gente lê Atos capítulo 13. Eu convido a igreja para ler comigo agora. Atos capítulo 13, verso 1, verso 2, verso 3, e diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o
Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto aqui corrobora com o que eu acabei de falar, dizendo que nós temos aprendido na igreja, na nossa igreja, sobretudo porque somos assembleanos, que a chamada ao serviço, a obra, a liderança ministerial não é terrena, é divina, não é do homem, é de Deus, não é natural, é espiritual. Esse texto corrobora, esse texto por si só explica isso. Diz assim: na igreja que estava, na igreja que existia em Antioquia. Certo, né? Muito bem. A Bíblia diz assim: na igreja que estava. Na igreja que estava. Ué, a igreja está aqui, mas amanhã pode não estar mais aqui. E é isso mesmo. Nós não somos daqui, irmão. A igreja, ela recebeu um certificado, irmão Milton, de um povo forasteiro, peregrino. É o reconhecimento que o mundo dá, e nós mesmos podemos dizer que aqui nós somos peregrinos e forasteiros, mas nós somos clodoaldo. Sobretudo, nós somos da família de Deus. E a nossa morada definitiva não é aqui, Garupa-Pé. Amém, igreja? A nossa morada definitiva é o... Parece que os irmãos não entenderam, não compreenderam, não estão em plena consciência. A nossa morada é o céu. Por isso a Bíblia diz assim: a igreja que estava. Você vai hoje a Antioquia, a igreja não está mais lá. Está uma confusão religiosa, que não é mais a igreja do Senhor. Mas, meus amados irmãos, a igreja também ela pode perder o seu lugar. Eu falo de igreja, não estou falando de templo. Igreja somos nós, igreja sou eu, igreja é você. Nós temos que ter todo o cuidado, ter toda a vigilância, para não perdermos o nosso lugar. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, o teu galardão. Nós temos que guardar. Então
estava ali em Antioquia, havia ali profetas, doutores, profetas e doutores, Barnabé e Simeão, grandes doutores e profetas da palavra de Deus. Níger e Lúcio vieram lá da África. Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo também ali estava. Interessante que Saulo aqui é colocado como no último lugar. E olha aqui, Paulo, irmãos. Quem foi Paulo? O grande apóstolo do cristianismo. Mas aqui, dentro desta igreja, ele estava lá no último banquinho, no último lugar. Agora a Bíblia diz, meus amados irmãos, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse-lhe o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o chamado é divino, o chamado vem do céu, o chamado vem de Deus, vem de Jesus, vem do Espírito Santo. Hoje, esta noite, nós estamos apenas, irmãos, confirmando o chamado de Deus na vida do irmão Cláudio e da irmã Marinalva. Na minha conversa com eles, eles ficaram um pouco apreensivos. Não sei qual foi o misto de sentimento, se foi de temor, de tremor, se foi de dúvida, mas naqueles momentos ali, naqueles minutos, nos primeiros minutos, eles ficaram um pouco resistindo. E no diálogo que eu fui conversando com eles, eles foram realmente assumindo da grande comissão, da grande responsabilidade, do grande chamado que Deus tem para a vida deles. E eu sei que não é tarefa fácil, é difícil. A igreja reconhece o chamado de Deus na vida do irmão Cláudio, a igreja testifica do seu trabalho, da sua vida pregressa ministerialmente, a igreja testifica com veracidade que Deus usou poderosamente o seu servo. E não será diferente aqui na congregação do ancião. Não sei por quanto tempo, talvez um ano, talvez mais de um ano, talvez 10 anos, né, Cláudio? Não sei. Deus é quem sabe. A obra de Deus. Mas eu quero dizer aos meus amados irmãos que nós vamos continuar, assim como estivemos orando, apoiando pelo pastor ali, nós vamos continuar apoiando e orando pelo diácono, irmão Cláudio, sua esposa, irmã Marinalva, sua família, o Eliseu, que se une, que se junta a seus pais para dar desenvolvimento a esta obra. É a subsede da nossa igreja em Carutapé. Uma igreja que nós amamos, que nós almejamos que cada dia ela seja uma igreja bíblica. Toda igreja precisa ser, antes de tudo, bíblica. Segundo, uma igreja pentecostal. Terceiro, mas não em terceiro lugar, não menos importante, é apenas no modo de colocar as palavras. Terceiro, uma igreja família. Uma igreja família. Por isso, eu pedi para o designer que faz a logo para mim há algum tempo atrás, uma parte de Bragança, para ele mudar a logo e colocar a Bíblia, a língua de fogo, tocha, e colocar no centro o símbolo de uma família. Para que quem olhar a logo da igreja, e mesmo lendo o seu lema, uma igreja para você ser bíblica, participar do movimento pentecostal e pertencer à família, mesmo sem entender o lema, só olhando a logo, possa compreender que o que nós estamos apregoando, a mensagem que queremos repassar, é que a nossa igreja, ela é uma igreja bíblica, pentecostal e família. Então, meus amados irmãos, nós aqui estamos para apoiar como família, não somente o irmão Cláudio, mas apoiarmos o irmão André,
o irmão Pedrinho, ali na Boa Esperança, apoiarmos o irmão Júnior, lá na Arca da Aliança, apoiarmos o irmão Josadac, lá na Congregação Nova Jerusalém, apoiarmos o pastor Reinaldo, lá no Monte das Oliveiras, apoiar o irmão Genilson, lá na Congregação Monte Oreb. Acabamos de deixá-lo lá, oramos por ele, saímos para cá apressadamente. Apoiar o irmão Zequinha, não é? Ali na Monte Gerizim, apoiar, orar, caminhar com eles, interceder por eles. Eu estava dizendo, e volto a dizer aqui, meus amados irmãos, que o chamado de Deus atrai situações difíceis. E Pedro, está ligado, a luz está ligada, bateria, só deixa eu chegar. Que o chamado de Deus, meus amados irmãos, a unção de Deus na vida do homem e da mulher, atrai adversários, atrai inimigos. Satanás já anda ao nosso derredor, mas quando você é chamado, desafiado para a obra ministerial, para o trabalho, para o labor ministerial, porque servir no ministério não é status, não é cargo, até porque a autoridade não é reconhecida pelo cargo, a autoridade é reconhecida pelo serviço, pelo trabalho. Chame um pedreiro, coloque ele para trabalhar aqui, e se ele fizer o serviço mal feito, ele não terá autoridade, não terá o respaldo, não terá o reconhecimento, perderá a sua credibilidade. Agora chame um homem para trabalhar, e ele faz um excelente trabalho, um excelente acabamento, todos vão honrar o seu lado profissional e vão verdadeiramente lhe dar a autoridade profissional que ele merece. Então, meus amados irmãos, a autoridade do pastor não se dá pela sua formação, a autoridade do pastor não se dá pelo seu cargo, mas se dá pelo seu trabalho, pelo seu serviço, em se doar, se esmerar, gastar e se desgastar pela obra. Paulo só é a autoridade que nós reconhecemos, porque ele mesmo chega a dizer: eu me gastei, me desgastei pelo ministério, pelo trabalho, pela obra de Deus. Olha aqui, Paulo, é tudo isso que nós sabemos. Um homem com currículo invejável, mas ele está aqui na igreja que estava lá em Antioquia, no último banquinho, no último lugar. É só ler o texto, e o texto por si só já explica tudo. Agora, quando ele é chamado, quando ele abraça o seu chamado, e quando ele passa a desenvolver o seu chamado, o seu trabalho, ele passa a ser reconhecido a maior personalidade do cristianismo, só vindo antes dele Jesus Cristo. O reconhecimento não se dá pelo cargo, se dá pelo trabalho, se dá pelo serviço. Quantos concordam com ele? Digam amém? Então, que nós, obreiros do Senhor, não nos envaidecemos pelo cargo, jamais, mas pelo trabalho, pelo serviço, pela cooperação. É o teu serviço que vai te dar autoridade, que vai te dar respaldo, que vai te dar reconhecimento. Ninguém deve fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu começo a orar ao final do culto pedindo a Deus direção, seja na igreja tua, foi tu que compraste, foi tu que compraste com o teu próprio sangue, deu a tua vida, morreu por ela, deixou os mandamentos para ela, me diz qual o caminho, me dá os nomes, me diz, coloca no meu coração. E Deus vai colocando no meu coração, Deus vai colocando no meu coração. Aqui por lá alguns resistem, e Deus não tem compromisso com quem resiste. Deus tem compromisso com quem aceita o desafio. Os amados irmãos, houve homens que resistiram
resistiram a Deus, resistiram a Jesus, resistiram ao Espírito Santo. E a partir do momento que Deus entende que aquela pessoa é uma pessoa que resiste, ele não tem mais preocupação alguma, cuidado algum, responsabilidade alguma com aquela pessoa. Mas quando Deus chama alguém, se essa pessoa se sente enferma, Deus vai curar. Se essa pessoa se sente fraca, Deus vai fortalecer. Se essa pessoa se sente uma pedeuta, Deus vai dar conhecimento, Deus vai dar inteligência, Deus vai dar autoridade. Se essa pessoa se sente impotente, Deus vai dar força, Deus vai dar poder, Deus vai dar alegria, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar conhecimento, Deus vai dar discernimento para ele desenvolver os projetos do trabalho do Senhor. O ministério é árduo, muito árduo, muito árduo. Não é status. Eu disse lá em meus domingos na apóstolo do pastor Francisco Piano, para mim, o ministério é uma cruz, é uma forma pesada. Todo pastor que realmente vive o labor ministerial sabe que ministério é uma cruz. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso aos seus discípulos. Ele falou isso aos seus discípulos, aos apóstolos, meus amados irmãos. Não é fácil. E ele esteve treinando aqueles homens por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Um dia eu fiquei pensando, por que ele fez isso logo por 2 meses? Ou 6 meses? E vocês acham que ele não tinha poder para isso? Orou com eles, chamou aqueles que orou uma noite inteira para o Pai revelar. O Pai revelou Pedro, Tiago, João, até Judas Iscariotes. E depois resistiu, e depois o traiu. Ele chamou ele deu uma oportunidade. Muita gente que resiste, há muita gente que trai, há muita gente que sai. Meus amados irmãos, não permanece, mas Deus deu uma oportunidade a ele, a ela. Então Deus poderia fazer daqueles homens logo apóstolos, discípulos, do dia para a noite. Mas vê como se fala, é trabalhoso. É trabalhoso. Eu falava ali na Monte Aurélio que parece que nós estamos na fase do acabamento, que é a fase mais terrível, mais difícil e mais cara de toda a obra, seja na obra material e seja na obra espiritual. É quando o Espírito Santo, na obra espiritual, quer trabalhar, quer aprimorar, quer levar-nos à estatura de um varão perfeito, mas a carne com ímpeto começa a guerrear. Pensamentos, sentimentos, atitudes, desejos carnais, meus amados irmãos, brigam, disputam, passos, para não permitir o Espírito Santo de Deus trabalhar. Mas quando a gente se deixa trabalhar pelo Espírito Santo de Deus, logo fazer de você e de mim, homem e mulher, que vão realmente glorificar o nome dele nesta cidade, em todos os lugares onde quer que nós possamos ir. Mas não é fácil, porque Jesus vai trabalhar na nossa vida grandemente. O Espírito Santo vai trabalhar muito nesta fase de acabamento, que dá muito trabalho, e é muito caro, é muito difícil, é muito complexo. Estou trabalhando aqui no tempo central, falando de obra material. 170 mil os vidros da frente, 55 mil os vidros de fora, os vidros de dentro. Qualquer trabalho, os LEDs do templo, 45 mil, 53 mil só a parte elétrica. Vem o piso, vem o som live, vem telão mais tarde, vem climatização, controle, tudo isso é caríssimo. Fase de acabamento. Na vida espiritual não é diferente. Pense nisso. Eu e você estamos dando muito trabalho ao Espírito Santo de Deus. Agora, eu te digo aqui nesta noite: seja um crente
Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sejam crentes humildes, para permitir que o Espírito Santo de Deus entre e entronize dentro de você, dentro do seu ser, e seja não apenas um residente momentâneo, mas um presidente para todo sempre. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Então é isto, meus amados irmãos. E aqui nós estamos já concluindo a minha palavra, porque em cada congregação eu estou trazendo uma palavra e sempre algo que Deus coloca no meu coração. Não há nada ensaiado. O que estou falando aqui é o que Deus colocou para me falar aqui. O que falei na noite de Jesus foi o que Deus colocou para me falar na noite de Jesus. Falei na noite de Deus foi o que Deus colocou. Ainda que em alguns momentos, em alguns traços, alguns aspectos, alguns pontos, a gente também coloca. Mas há algo novo aqui e diferente dali e da lá. E de todas as demais congregações por onde já passei, fazendo este trabalho juntamente com o irmão André. Eles partilham de testemunho. Eu creio que Deus está falando conosco aqui nesta noite. Tem lugar no Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus dirigir-nos, porque é Ele quem dirige a igreja. A chamada ministerial vem dele, cabe à igreja reconhecer e cabe ao ministério designar. Então não venha com aquela coisa de dizer: não, mas quem me colocou foi a igreja. Não. Chamado é sobrenatural, é divino, é de Deus, é de Jesus, é do Espírito Santo. Cabe à igreja reconhecer, mas cabe ao ministério designar. Ele disse assim: ó, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Para quem ele disse isso, pastor Ali? Para quem ele disse isso? Cláudio Joás, Cordeiro, Newton, Basílio, irmão André. Ele falou isso para a liderança da igreja, que estava aqui em Antioquia. Porque é o ministério que tem a responsabilidade de designar. Amém, meus amados irmãos? Entendido isso, nós estamos aqui para lhes apresentar, portanto, estes servos de Deus. Agora me dirigindo a eles, ao irmão Cláudio, ele sabe que isso só vou relembrar, e a irmã Marinaldo, só vou relembrar, e ao irmão Eliseu, talvez eu venha relembrar ou informar. Já sabemos que a natureza da nossa chamada, ela não é humana, ela é divina. Agora, a responsabilidade desta chamada é muito grande. É para cuidar do rebanho. Por isso Paulo disse aos presbíteros da igreja de Éfeso: olhai por vocês e olhai por todo o rebanho. Sejam vigias, sejam atalaias. Nos dias em que vivemos e convivemos com tantas coisas ruins, nós precisamos ser atalaias de Deus. Há muita coisa vindo para dentro da igreja que não é de Deus. E nós precisamos saber filtrar. Nós precisamos, meus amados irmãos, zelar, sobretudo, pela doutrina da igreja, respeitando o cremos da nossa conversão CATEMA, respeitando o cremos da nossa conversão CGATP, respeitando o cremos da nossa igreja Assembleia de Deus. Há muitas igrejas confusas, há muitos crentes difusos, divulgando uma mensagem que não é bíblica, que não é pentecostal, que não é cristocêntrica. Mensagens errôneas, mensagens que não têm nada a ver com a palavra de Deus, são palavras humanas.
Mas, meus amados irmãos, cabe, portanto, aos nossos obreiros, não somente o Cláudio, mas a mim principalmente, será pela doutrina da cruz, ao André, a todos nós, ao João Jonas e sua esposa, que estarão aqui como operadores na direção deste trabalho. Em último lugar, o critério desse chamado, a exigência desse chamado, que é a fidelidade. Que os homens nos considerem ministros de Cristo, despenseiros de Deus. Isso requer que cada um se encontre fiel. É o que diz o versículo do capítulo 4 de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Cada um se encontre fiel. Fidelidade à esposa. Estamos vivendo, meus amados irmãos, tempos difíceis e trabalhosos, porque aqui é do lado se ouve de traições, de lideranças que estão à frente de congregação, de igrejas. Isso tem sabotado, isso tem promovido escândalo. Anteontem, o irmão me dizia, eu sinceramente não creio mais nos pastores, eu creio que isso está totalmente errado. E agora que virou político, então eu posso dizer tudo, os termos políticos. Não, meu marido, ele se subir, corrija a sua afirmação, a sua palavra. Há falsos pastores, há falsos amigos, há falsos crentes, há falsos mestres, há falsos profetas, a Bíblia fala de todos eles. Mas há crentes verdadeiros e há verdadeiros pastores, olha as coisas. Mas nós temos que nos policiar, meus amados irmãos. Nós temos que nos policiar e sermos fiéis. Cuidar da nossa vida conjugal. As situações em que talvez uma irmã chegue para o pastor Cláudio, pastor congregacional, e diga: Cláudio, eu quero que você ore comigo. Ele vai orar. Mas Cláudio, eu quero que o senhor vá lá na minha casa, que o senhor ore comigo, eu quero que o senhor continue orando comigo. Olha, irmã, eu vou designar a minha esposa, a irmã Laura. Ela tem uma palavra muito boa, ela tem uma oração muito sábia e edificante. Ele vai dar comigo. É isso? Da mesma forma comigo, quando serve. Porque não há química espiritual em um líder tratar assuntos com o sexo oposto. Ele tem a esposa para fazer isso. Há uma química carnal, mas espiritual não convém. Se é casado, a esposa resolve. A esposa responde por esse assunto. Portanto, é necessário também que os despenseiros se encontrem fiéis nessa questão. Fiéis à vida conjugal, fiéis à sã doutrina, fiéis ao zelo da igreja. Nós temos que ser fiéis quanto ao zelo da igreja. Zelar para a igreja, irmãos. Zelar para a igreja. Zelar para a igreja. Eu cheguei numa congregação, a igreja estava tão suja, a congregação estava tão suja, e eu cheguei lá e fui fazendo assim, sabe? Que lá da sede
pregadores babando para ele, né? Tem que pregar lá, quando tem gente pregar, talvez a irmã tenha que fazer assim, para poder usar o microfone. Tem gente também que é complicada, né? Foi pregar, babar no microfone. Mas aí, o dirigente da congregação tem que ter a responsabilidade, irmãos, sim ou não? Aí você já olha assim, o olho meio zangada para mim. Eu estou falando certo. Estou certo ou não, irmão? Estou certo. Tem que ser uma coisa mais. Então, nós obreiros temos que ter zelo, fidelidade pelo trabalho do Senhor. Temos que fazer isso. Então, dirigir é diferente de ser um pregador. Tem pessoas que me querem dirigir. Aí eu vejo que não é o chamado dele. Eu vejo que o chamado dele é para ser cantor, que o chamado dele é para ser pregador itinerante, mas não é chamado para pastorear, para dirigir uma igreja local. Tem que ter coragem, tem que ter fibra, tem que ter humildade, tem que ter mansidão, tem que ter um saco grande para deixar muitas coisas vazar para o saco. É verdade ou não, meu irmão? E tem que ter gente aí que é uma bênção, prega demais, fala a língua do culto, mas se tiver um confronto com o membro, ele chama um palavrão muito rápido. Então eu acho que quem se diz, né, no Bíblia, servo de Deus, e homem de Deus, e dirigente, pastor de Deus, que fala em nome de Deus, deve ter cuidado com a sua língua também, para que não possa pecar. Amém? Irmãos? Amém? Amém? Posso parar aqui? Muito bem. Então eu quero nesse momento convidar o irmão Cláudio, quero convidar a irmã Marinalva, quero convidar o pastor Ari e a irmã. Socorro, eu quero chamar a Conceição para essa glória. Meu Deus, é que quero dar uma confusão. É irmã Socorro. E eu quero neste momento convidar a igreja a ficar de pé. Eu quero convidar o irmão André para fazer a leitura do termo de responsabilidade. Vem cá, igreja. Senhor, vamos ler o termo de posse tanto do irmão Cláudio quanto do irmão Joás. Lerem só um que eu mesmo, é igual. Que diz assim: termo de posse do dirigente pastor congregacional. Eu, Cláudio Ronaldo Alves de Souza, nascido aos 21 dias do mês de outubro de 1978, portador do CPF, casado com a irmã Marinalva Soares Souza, membro em comunhão com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Carutapera. Afirmo meu compromisso perante esta Assembleia Geral de: primeiro, participação e assiduidade, comparecer fielmente às convocações oficiais da Igreja, tais como culto da Assembleia Geral, ceia do Senhor e reuniões administrativas, salvo impedimentos devidamente justificáveis. Fidelidade doutrinária, ponto 2. Não manter intercâmbio com movimentos ou instituições religiosas que contrariem o nosso cremos e os princípios doutrinários das Assembleias de Deus. 3. Organização e agenda eclesiástica. Não agendar eventos, bem como convidar preletores ou cantores, ainda que conhecidos, sem a prévia autorização da diretoria da igreja, especialmente em datas reservadas, como a terça-feira, destinada à Assembleia Geral. 4. Prestação de contas e supervisão. Apresentar relatórios espirituais e administrativos, incluindo prestação de contas, conforme a agenda da igreja, ao supervisor do setor 1, a qual a congregação está vinculada. Declaro ainda que, caso o meu trabalho não seja aprovado pela liderança, aceitarei a minha remoção ou substituição imediata, sem qualquer reivindicação ou ônus para a igreja. Ciente que o meu serviço prestado é voluntário, nos termos da Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, não cabendo qualquer tipo de remuneração ou ressarcimento. Tenho plena ciência que ao final de cada ano, em 31 de dezembro, o cargo por mim ocupado ficará automaticamente vago, ficando à disposição da igreja na pessoa do pastor presidente.
Assuma a veracidade de todas as declarações aqui prestadas e diante do exposto, o compromisso e a vacância do cargo de dirigente, pastor congregacional da congregação Monte Sião, com o propósito de servir ao Senhor e à sua obra, com temor, responsabilidade e fidelidade. Cartapéria, Maranhão, 18 de janeiro de 2026. O mesmo termo que o nosso irmão André deu, também é a mesma coisa, o mesmo texto que o irmão Jorge também, sua esposa, irmã André, lançaram. Pastor, irmão Cláudio, ação esta Bíblia em suas mãos, estou transferindo a responsabilidade e a direção desta congregação Monte Sião. Tive a honra e o privilégio de caminhar com eles. Tá, muito bem, a igreja dá uma salva de palmas, glória a Deus. Continue aqui para tirar o registro. Fiquem aqui vocês agora, aqui para nós registrarmos, tá? Uma foto especial. Os obreiros que estão aqui, os auxiliares, fiquem aqui neste momento, se unam mais aqui para a foto sair bem bonita.